Olá, queridos. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Jaraguá e temos, através do nosso canal, trazido a vocês meditações, mensagens da Palavra de Deus, momentos de louvores, de cânticos ao Senhor, e agradecemos por você, muitas vezes, acessar o nosso canal. Gostaríamos que você, inclusive, se não fez a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal, compartilhe também os vídeos que você perceber e sentir que edificaram a sua vida, e assim nós vamos abençoando mais e mais pessoas. Hoje nós queremos ter um momento de culto ao Senhor também, naturalmente, por não termos um culto presencial com a igreja, então um culto mais limitado, um pouco mais curto, e por isso nós vamos ter algumas partes apenas deste momento de culto, mas com certeza guardando a parte mais essencial de um culto ao Senhor, que é a transmissão da sua palavra aos nossos corações. O Salmo 108 da Palavra de Deus nos diz o seguinte: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério, despertai, ó harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Nestes primeiros 6 versículos do Salmo 108, nós observamos o desejo do salmista, aqui no caso Davi, de entoar louvores, de cantar louvores ao Senhor e também exaltar o nome do Senhor que está acima de toda a terra, e que a sua glória fique também exaltada sobre tudo e sobre todos. Aqui no versículo 5, inclusive, Davi fala que a misericórdia de Deus, ela está sempre elevada, acima do céu se eleva a tua misericórdia, e é pela misericórdia de Deus que nós podemos estar vivos, estar cultuando o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele possa abençoar as nossas vidas, falar ao nosso coração nesta oportunidade, e que Ele também esteja, com a sua misericórdia, nos dando o perdão e a purificação dos nossos pecados. Vamos orar com o pastor Paulo. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque como salmista nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer, Pai, porque só Tu és o único e verdadeiro Deus, só Tu, Senhor Deus, nos sustenta, nos guia, e nós queremos cantar para todos ouvirem, Senhor Deus. Nós queremos te adorar e te servir na presença de todos, e tendo como testemunha a Tua criação, Pai. Também queremos, Senhor Deus, reconhecer que somos pecadores e precisamos da Tua graça sobre nossa vida, Pai. Precisamos que o Senhor quebrante o nosso coração, precisamos que o Senhor nos sonde e veja se há algum caminho mau em nós, Pai. Precisamos que o Senhor endireite os caminhos tortos que ainda tenham, Pai Santo. E precisamos viver uma vida de retidão diante de Ti, Pai. Não para alcançar a salvação, mas por gratidão a Ti, Senhor Deus. Nós queremos guardar os Seus mandamentos, Pai Santo. Queremos servir ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Pai. Queremos amar ao Senhor como Tu pedes, Pai. Faz isso, Senhor Deus. Cuida de nós, Senhor Deus. Transforma-nos, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Senhor Deus. Para que o Teu nome seja exaltado na nossa vida, Senhor Deus. Para que nós sejamos sal e luz, Senhor Deus. Para que nós possamos, Senhor Deus,
ser embaixadores do Senhor com toda intrepidez, Pai. Faz isto, Pai Santo, nós te imploramos e te suplicamos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Corações
Amados, nós convidamos você para pegar a sua Bíblia, se você não estiver com ela, para que nós possamos meditar num texto que se encontra no livro de Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Vamos ler para a nossa meditação nesta hora os versículos de 1 até o versículo 13. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Esse texto fala basicamente das bênçãos que o povo de Deus estaria recebendo do Senhor caso obedecesse às suas leis, à sua palavra, os seus preceitos. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o Senhor preza na vida do seu povo e na vida de cada filho a obediência a Ele, a obediência mostrada na nossa vida à sua palavra, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos ensinos que nós temos em toda a palavra de Deus, que para nós é uma palavra inerrante, eterna e infalível, uma palavra que vivifica o nosso coração e certamente, quando nós a praticamos, quando nós a obedecemos, nós colhemos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós nos lembramos, lá ainda no começo do povo de Deus, que quando Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e deixar a sua parentela, indo para uma terra desconhecida, nós então sabemos pela palavra que Abraão, pela fé, obedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus, e saiu para aquela terra que depois o Senhor daria à sua descendência. Também nós encontramos no Novo Testamento as palavras de Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte,
que é basicamente o manual, a carta de conduta para os discípulos de Jesus. Então, quando Jesus termina a exposição do Sermão do Monte, ele então fala que todo ser, todo homem, todo servo, todo discípulo que ouve estas palavras e as pratica é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. E nem os ventos, nem as chuvas, nem as procelas podem derrubar uma casa construída sobre a rocha. Mas aquele que conhece essa palavra e não a cumpre, não a obedece, é comparado a alguém que constrói a sua casa sobre a areia, sem sólido fundamento, e que não pode suportar os ventos, as procelas, as tempestades. Nós encontramos também o irmão de Jesus Cristo, Tiago, na sua carta, dizendo a respeito da necessidade da obediência ao Senhor, praticando a sua palavra. E chega mesmo a nos dizer que se nós nos tornarmos apenas ouvintes da palavra e não cumpridores, então isso de nada vai aproveitar para as nossas vidas. Semelhantemente, ele diz que seremos como o homem que olha para o espelho e contempla o seu rosto natural. Depois sai ali de diante do espelho e já se esquece da sua fisionomia. A palavra de Deus tem que ser praticada. A palavra de Deus tem que ser obedecida. E por isso, aqui em Levítico, capítulo 26, Moisés, antes que o seu povo adentrasse a terra de Canaã, a terra prometida, Moisés, falando da parte do Senhor, coloca essas prescrições, coloca estas palavras diante do seu povo, para que eles pudessem praticá-la, obedecê-la. E à medida que eles a obedecessem, eles haveriam de colher, receber as bênçãos do Senhor. Também, na parte que nós não lemos do texto, fala que se o povo de Deus não andasse na sua palavra, em obediência, eles haveriam de colher também os castigos, os juízos que viriam da parte de Deus. Mas nós queremos focar hoje, com todos os nossos ouvintes, assistentes, nós queremos focar aqui do versículo 3 até o versículo 13, sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Quais as bênçãos que o Senhor está prometendo ao seu povo na medida que ele cumpra a sua palavra? Observemos aí o versículo 3 do capítulo 26. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Então, há essa condição que o Senhor coloca aqui diante do seu povo. Se vocês andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos, cumprirem as minhas palavras, e aí então vão ser diversas bênçãos anunciadas aí da parte do Senhor através do seu servo Moisés. E a primeira bênção decorrente aqui da obediência, nós podemos chamar da bênção da provisão. A bênção da provisão. O que o Senhor está prometendo aqui? Ele está prometendo que vai alimentar, ele vai nutrir, ele vai sustentar o seu povo com uma provisão diversificada, com uma provisão abundante, com uma provisão constante, porque na medida que o seu povo lhe agrada com a obediência, ele vai também, este povo, colher esta provisão da parte do Senhor. O nosso Deus é o Deus da providência e Ele provê o nosso sustento. Ainda hoje isto vale para as nossas vidas, para a vida do povo de Deus. Na medida que caminhamos com Deus, observando a sua palavra,
Ele vai abençoando as nossas vidas e nos dá as condições para o nosso sustento básico, imediato, necessário. Notem que ele diz que aqui que vai mandar para o seu povo as chuvas no devido tempo, vai permitir que a terra possa dar a sua messe, a sua colheita, e também vai fazer com que a árvore do campo produza o seu fruto. Então, observamos aqui um tempo favorável para o plantio, as chuvas no tempo certo, a terra produzindo, dando a colheita esperada, aguardada, a árvore do campo produzindo o seu fruto. No versículo 5 ele fala da debulha que vai se estender até a vindima, e a vindima vai se estender até a sementeira, dizendo com isto que não terão falta de víveres, não terão falta de suprimentos, de provisões, porque em todo tempo eles estarão produzindo ou colhendo algo para saciar a sua fome. Comereis o vosso pão a fartar. Então nós observamos aqui que a primeira bênção que o Senhor está prometendo ao povo, quando ele adentrasse a terra prometida e mantivesse fidelidade para com Deus, andando nos seus estatutos, guardando os seus mandamentos e cumprindo a sua palavra, o Senhor mandaria a bênção da provisão. Mas há uma outra bênção aqui, uma segunda bênção decorrente da obediência, é a bênção da proteção. No final do versículo 5, o Senhor coloca através de Moisés: e habitareis seguros na vossa terra. Todos nós sabemos que o povo de Israel estaria entrando em uma terra que antes tinha sido ou estava sendo habitada por outros povos. E com certeza haveria possibilidade de luta, até mesmo o próprio povo de Deus teria que desalojar algumas dessas nações ou desses povos, porque aquela terra tinha sido prometida pelo Senhor há séculos, prometida lá para o patriarca Abraão, e agora o Senhor estaria cumprindo a sua palavra, a sua promessa. E aqui eles precisavam contar, portanto, com a proteção da parte do Senhor em relação a essas nações ou a estes povos que estavam fronteiriços, que estavam ali habitando parte, então, e regiões da terra prometida. Habitareis seguros na vossa terra. Então o Senhor daria condições deles refrearem qualquer possibilidade de invasão, de violência contra eles. Haveria de dar então a proteção para o seu povo. E o Senhor estava sempre interessado em guardar, proteger o seu povo. Já lá na bênção araônica, o Senhor dizia que Arão e os sacerdotes deveriam abençoar o seu povo, primeiramente com a bênção da proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, esta a segunda bênção que o Senhor promete, decorrente da obediência do seu povo. A terceira bênção, versículo 6, será ou seria a bênção da paz. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Então, neste versículo 6 aqui, o Senhor está prometendo que também, a partir da obediência, eles escolheriam a bênção da paz. E todos nós sabemos que a paz, ela é de fato uma necessidade para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso povo, para a nossa nação, para o nosso mundo.
O homem sempre aspira à paz, mas infelizmente ele não tem encontrado a verdadeira paz, porque nem sempre ele busca a Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, que é o rei da paz, que é aquele que pode de fato dar paz ao nosso coração, porque dá paz para que nós estejamos reconciliados com Deus, perdoando os nossos pecados pelos quais ele morreu. Ele permite que nós possamos estar em paz conosco mesmo e até com o nosso próximo. Então, a bênção da paz viria na medida que o seu povo cumprisse e obedecesse a sua palavra. A quarta obediência, advinda aqui da obediência, quarta bênção, seria o poder contra os inimigos. Versículo 7. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Então o Senhor daria um poder, uma capacitação para o seu povo conseguir derrotar qualquer inimigo que tentasse adentrar na sua terra e tentasse usurpar os seus bens e trazer mal, trazer morte para as suas famílias ou mesmo para os seus animais, para os seus rebanhos. Poder para combater o inimigo, porque o Senhor daria força para o povo de Deus. E notem aqui a expressão que o Senhor usa: 5 de vós perseguirão a 100, ou seja, um dará conta de 20, pelo menos. E depois ele ainda aumenta essa proporção em termos de força e de poder contra o inimigo, dizendo que 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Aqui nós percebemos que a conotação aí ainda aumenta. Cada um do povo de Deus daria conta de pelo menos 100 soldados inimigos. Então, a força, o poder, a coragem para combater e derrotar os inimigos viria também na medida que o seu povo obedecesse a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos. Outra bênção que nós encontramos aqui é a bênção da presença abençoadora de Deus com o seu povo. Vemos isto do 9 ao 12. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então o Senhor está prometendo que na medida que o seu povo andasse nos seus caminhos, obedecesse a sua palavra, ele estaria presente com o seu povo, olhando para o seu povo, acompanhando a marcha do seu povo, abençoando o seu povo de toda a forma possível, como nós encontramos aqui no texto, fazendo com que aquele povo estivesse de fato percebendo que eles tinham um Deus poderoso, totalmente diferente dos deuses fabricados pelos outros povos, um Deus que eles não podiam ver e também não deveriam e não podiam carregar, mas era o Deus vivo e verdadeiro que haveria de preservá-los, que haveria de estar no meio deles, presente no meio deles. E uma última e sexta bênção que nós queremos destacar aqui é a bênção da preservação da liberdade do seu povo. Então, o Senhor promete que vai preservar aquela liberdade que ele havia concedido da escravidão lá do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, versículo 13, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. É eu que fiz vocês andar de cabeça erguida.
É eu que fiz vocês saírem daquele jugo de opressão, de escravidão, de sofrimento, que vocês ficaram submetidos por cerca de 4 séculos. Foi eu que libertei vocês, seus antepassados, e eu estarei sendo o Senhor das vossas vidas. E eu vou preservar a liberdade de vocês na medida que vocês andarem comigo, seguindo os meus estatutos, guardando os meus mandamentos, cumprindo as minhas palavras. Então nós observamos aqui que sempre o povo de Deus tem, de fato, a certeza e a promessa de que vai alcançar as bênçãos de Deus através da obediência. Há muita gente hoje em dia buscando as bênçãos de Deus das formas mais variadas possíveis e às vezes fazendo coisas que sequer Deus recomendou, pediu ou aceita. Mas aqui nós observamos que Ele quer o cumprimento da sua palavra, que Ele quer a prática dos seus ensinos, dos seus preceitos. E a palavra de Deus, ela nos traz aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós em termos de prática, em termos de conduta. O povo aqui, ele basicamente recebeu esta promessa do Senhor, as bênçãos da obediência, a provisão, a proteção, a paz, o poder contra os inimigos, a presença abençoadora de Deus no meio do povo e também a preservação da sua liberdade. Andando com Deus, praticando a sua palavra e os seus ensinos, certamente nós sempre seremos abençoados. E já temos sido abençoados quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que obedeçamos a palavra do Senhor e que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos orar e vamos despedir todos com a bênção apostólica. Senhor, louvamos o Teu nome que é bendito e glorioso eternamente. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor permite que conheçamos a Tua palavra bendita, viva e eficaz, que nos ensina, que nos alegra, que nos vivifica e que nos traz também, ó Pai, as preciosas promessas de Deus ao nosso coração. Promessas estas que nós vamos ver cumpridas nas nossas vidas na medida que andamos contigo pela fé e pela obediência, porque a nossa fé vai ser demonstrada pela obediência à Tua palavra. Abençoa todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor sendo explanada nesta ocasião. Abençoa todo o Teu povo, ó Pai, em todos os lugares do mundo, que o Senhor possa dar também a Tua proteção, a preservação, que o Senhor possa também, neste momento de pandemia, falar aos corações que estão desviados do Senhor, para que voltem ao caminho do Senhor, e que vidas que também não serviam e nem seguiam ao Senhor Jesus, que estejam também se dispondo a fazê-lo, ó Pai. Porque nós sabemos que tudo o que tem acontecido e que está sob o Teu controle, ó Pai, serve também como advertência para todo mundo, de que o Senhor tem sido fiel no cumprimento da Sua palavra e em breve Jesus voltará. E nós devemos estar preparados com a nossa fé colocada nele, na sua pessoa, nos seus ensinos e na sua obra redentora realizada por nós na cruz do Calvário. Abençoa, ó Pai, nós te pedimos então as nossas vidas e que o Senhor possa continuar sendo o Senhor, o Deus da nossa vida e através de Jesus, o Deus da nossa salvação. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo sejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.